Vamos a falar de Amarante um bocadinho e hoje toca-me a mim a ser o primeiro a falar. Portanto, cá vai. Amarante é uma cidade portuguesa pertencente ao distrito do Porto, região norte e sub-região do Tagama, com cerca de 11.261 habitantes. É a sede de um município com 301 km,33 de área e 56.264 habitantes em 2011, subdividido em 26 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Celurico de Basto, a nordeste por Mondim de Basto, a leste por Vila Real e por Santa Marta de Panaguião, a sul por Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, a oeste por Lousada e a noroeste por Felgueiras. No contexto de políticas subregionais, do desenvolvimento e de mobilidade, é membro da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, constituído por 12 municípios que no seu total contabilizam cerca de 528.000 habitantes. O comércio e os serviços centram-se principalmente na cidade de Amarante, em Vilamiã, que constituem os dois principais núcleos urbanos do concelho. Amarante teve provavelmente a sua origem nos povos primitivos que habitaram a Serra da Abobreira, habitada desde a Idade da Pedra, embora se desconheça exatamente o nome dos seus fundadores. Contudo, só começou a adquirir importância e visibilidade após a chegada do São Gonçalo, 1187 a 1259, nascido em Tagil de Guimarães, que aqui se fixou depois de peregrinar por Roma e Jerusalém. A este santo se atribui a construção da velha ponte sobre o rio Tâmega. Centro histórico. Amarante torna-se alvo de peregrinações e a povoações. Foi crescendo já no século XVI por Dom João II. Ordena a construção de um mosteiro de São Gonçalo sobre aquela capela junto à ponte sobre o rio Tâmega, onde, segundo a tradição, São Gonçalo terá vivido e foi sepultado. Em 1763 ocorre a derrocada da velha ponte de São Gonçalo, devido às cheias do rio Tâmega. Nos anos seguintes foi reconstruída com um aspecto que ainda hoje apresenta. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte tenta invadir Portugal e sobre Amarante passaram também estas invasões francesas, sendo palco do histórico episódio da defesa da ponte de Amarante, que valeu ao general Silveira o público de Conde de Amarante, e a própria vila de Amarante teve a honra de ser agradecida com o colar da Ordem Militar da Torre e Espada do valor, lealdade e mérito, que reflete no seu brasão municipal. Após este episódio, criam-se planos para a reconstrução da vila, pois os franceses tinham incendiado a totalidade das casas. O Solar de Magalhães foi incendiado pelas tropas francesas. As reformas liberais do século XIX reorganizaram administrativamente o território e em 1855 extinguiram-se os municípios de Gouveia, Gestácio e Santa Cruz de Ribatâmega, tendo o de Amarante recebido a maior das suas freguesias e ainda algumas de Celurico de Basto. O apego cultural dá-se ao início do século XX, graças a amarantinos como Teixeira de Pascoais nas letras e Amadeu de Sousa Cardoso na pintura. Foi feita a dama de ordem militar da Torre e Espada do valor, lealdade e mérito a 21 de novembro de 1925. Amarante adquiriu o estatuto de cidade a 8 de julho de 1985, sendo esta também a data do seu feriado municipal. O concelho de Amarante é fortemente marcado pelo seu relevo. Além disso, é também o maior concelho do distrito do Porto, tendo cerca de 30.000 hectares de superfície. Atravessado pelo rio Tâmega, cerca de 80% da superfície do concelho encontra-se abaixo de 600 metros de altitude. No entanto, tal situação não impede de nele estar inserida uma das mais altas serras do país, a Serra do Marão, o que tem cumes
que tem cumes que atingem os 1415 metros, e a Serra da Aboboreira. Outros rios que passam ao longo do concelho são o Rio Ovelha, o Olo e o Odres. O solo é maioritariamente formado por granito, como predomínio da biotite. Há também algumas zonas de xisto dispersas pelo concelho. A população tem realizado um significativo crescimento nos 2 últimos séculos, passando de 1.416 habitantes em 1801 para 56.264 em 2011. No entanto, nas últimas décadas, a taxa de crescimento tem decrescido. Entre 1960 e 2004, verificou-se um aumento de somente 27,6%. Tal justifica-se principalmente pelo elevado surto de imigração, verificando nas décadas de 60 e 70 das freguesias periféricas dos centros urbanos de Amarante e Villamian para países europeus como a Alemanha, França ou Suíça. Amarante, antigo Hotel Silva. O município de Amarante é administrado por uma Câmara Municipal composta pelo Presidente e 8 vereadores. Existe uma Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo do município, constituído por 53 deputados, dos quais 26 são presidentes de cada uma das freguesias do concelho. Sobre a economia, as principais atividades económicas do concelho são a agricultura, presentes em todas as freguesias, da qual se destaca a produção de vinhos verdes. Outros setores importantes são a construção civil, a transformação de madeiras, o pequeno comércio e as indústrias. E também há o vinho verde, ali da região, claro, Sr. Fernando. Que é muito bom. É. Bom, a pecuária, a silvicultura, a hotelaria, metalomecânica, juntamente com os serviços, completam o tecido económico das várias freguesias que acompanham o concelho. O turismo é um dos setores fortes com potencialidades, dadas as características ambientais e patrimoniais do concelho. No passado, o setor secundário foi uma das principais marcas do progresso do concelho. No entanto, tal como em várias outras regiões do país, nos últimos anos assistiu-se ao encerramento de importantes fábricas de mobiliário e metalomecânica que afetam a economia local. Comunicação social. No concelho existem vários jornais e rádios a trabalhar ativamente. Entre as muitas edições semanais ou mensais concelheiras destacam-se o Jornal de Amarante, o Repórter do Marão e Notícias do Figueiró. A nível de rádio existem 2 rádios, a Rádio Clube de Amarante e a Emissora Regional de Amarante. Ambas emitem em frequência modulada, isto é, em FM, sendo que a Rádio Clube de Amarante foi adquirida por uma cadeia nacional de rádios, a NFM, fazendo apenas a retransmissão das emissões desta última. No turismo, há vários monumentos que se destacam e que merecem ser visitados, como sejam a Ponte de São Gonçalo, a Igreja de Convento de São Gonçalo, a Igreja de São Domingos e o Museu de Arte Sacra, a Igreja de São Pedro, a Casa da Calçada, o Celado dos Magalhães, Parque Florestal de Amarante, Museu Nacional de Amadeu de Sousa Cardoso, Ecopista da Linha do Tâmega. No concelho existem, entre outros, que são a Casa dos Pascoais, a Mosteiro de Travanca, Mosteiro de Freixo de Baixo, Serra do Marão. Existem também 2 percursos pedestres, que é o PR1 e o PR2, um parque aquático, que é o Parque Aquático de Amarante, e o Campo de Golfe de Amarante. A situação geográfica de Amarante condicionou a sua gastronomia. Por um lado, está situada na charneira entre o Minho e Trás-os-Montes, e a sua comida comunga, assim das características de ambas as províncias. Por outro lado, atravessava Amarante a Estrada Real entre o Porto e o interior transmontano. E aí paravam para retemperar forças viajantes sujeitas a penosas viagens de liteira, diligência ou a cavalo. O facto é que ainda hoje a cozinha amarantina é baseada em pratos substanciosos, como o cabrito serrano, a vitela aragonesa, a maronesa, as feijoadas, as tripas, o cozido à portuguesa, o bacalhau, para variar a delicadeza de uma das frutas pescadas nas cachoeiras do Tâmega e o requinte do fumeiro bem temperado. Não nos esquecemos também do famoso arroz de frango vulgarizado pelas monjas de Santa Clara.
Com as invasões francesas obrigaram à retirada das Clarissas, precipitando a sua difusão pelas famílias de vila e pelas lojas próximas do Rio. Uma referência especial às pastelarias que continua a garantir aos amarantinos e, sobretudo, a viajantes, os deliciosos papos d'anjos, os foguetes de Lérias e Brisas do Tâmega, que rivalizam em fama, diz Amarante, com o Convento e a Ponte. Existe ainda em Amarante a Associação Empresarial de Amarante, o Clube de Atletismo do Tâmega e a Associação Desportiva e Cénica de Olô. Pois é, até aqui chegámos com a informação acerca de Amarante. Ainda nos falta um bocadinho porque temos uma entrevista com o nosso amigo de Amarante, que nos vai dar uma entrevista, vai falar um pouco connosco acerca de Amarante. E se pudéssemos pôr qualquer coisa, porque
daquelas férias em setembro, das rosas e dos beijos que eu te dei. Como posso eu esquecer-te aqui? E as saudades que eu tenho de ti, das noites quentes de verão, do vinho doce e da canção, dos sonhos que contigo eu vivi. Quando o coração chora é a dor, por se recordar de um grande amor. E tantas vezes eu me lembro daquelas férias em setembro, das rosas e dos beijos que eu te dei. E se um dia a gente se encontrar, mesmo havendo muito para esperar, estando Roma tão distante, sei que não será diferente e de novo se ouvirá cantar. Salva l'amore cara, salva l'amore, le notte d'estate, la luna, le stelle lassù. E tante volte io me lembro daquelas férias em setembro, salvo l'amore per Roma e per me. Eu te amo, caro. Eu te amo. Estando Roma tão distante, sei que não será diferente e de novo se ouvirá cantar. Quando o coração chora e a Eu dor, sei bem como é. por se recordar de um grande amor. Como eu te E amo. tantas vezes eu me lembro daquelas férias em setembro, do que eu fui para ti e tu per me. De novo, aqui estamos a voltar ao vosso convívio. São 6:30 da tarde. Vou tentar ligar com o nosso amigo de Amarante, a ver se ele já está em ligação. Ô Ricardo, quer dizer alguma coisa enquanto eu tenho de ligar, por favor? Sim, posso dizer alguma coisa. Posso dizer que há umas quantas festas em Amarante que duas são as mais importantes, que é a festa do São Gonçalo, que é celebrada em junho, no primeiro fim de semana de junho, e a Procissão dos Diabos, que é a festa dos Diabos de Amarante. E, portanto, a festa de junho é das maiores do Conselho. Do que é a cidade mesmo. E tem a tradição não é propriamente... Bom, tradição não. Da doçaria tem tudo, pronto, que uma festa tem. Mas já também... Amarante não é só isso. Posso dizer que do Santo Gonçalo, que teve uma história nessa época que pode ser contada, resumida em poucas palavras.
Portanto, nasceu numa família dos Pereiras. Os primeiros estudos como sacerdote, como era a praxe à época, e na Arquidiocese de Braga. Portanto, teve também o desejo de visitar os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo e dos lugares santos da Palestina. Obteve a licença, deixou os seus paroquianos e partiu rumo a essas ditas terras e a ver os túmulos. Passando por Roma, onde esteve 14 anos, e depois disso teve o regresso a Portugal, que não foi propriamente um bom recebimento, porque o seu sobrinho tentou atirá-lo fora do que era a sua paróquia, a sua igreja, e como tal saiu e partiu para Amarante, ou seja, que ele estava em Vizela, onde começou a construir mais tarde a ponte São Gonçalo, que é a ponte que lá está, que é arqueóloga. Já está em linha o nosso amigo. Sim, olá, boa tarde. Como está? Passou bem? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Está aqui o Ricardo a dizer boa tarde, Sr. Manuel. Eu já ouvi, boa tarde também para ele. Olá, boa tarde. Sim, Fernando, Diga. pronto, quando quiser, pode começar a falar. Ora bem, Já estou em áudio. sim senhora. Está-nos a ouvir bem? Eu ouço perfeitamente bem. Ainda bem. Pronto, então vamos começar. Portanto, este é um programa que nós estamos a transmitir via internet, uma televisão via internet, e hoje é Amarante a cidade escolhida, a cidade que foi votada. Portanto, o meu amigo é de Amarante, pertenceu à rádio, já fez rádio, é jornalista, portanto tem mais conhecimento que nós aqui, que estamos longe, a 1000 km ou a mais de 1000 km de distância, e que não sabemos muito bem, não conhecemos muito bem Amarante, essencialmente eu, porque o Ricardo conhece, mas enfim, gostávamos que nos desse uma opinião, por exemplo, da economia de Amarante, da sua vivência diária, da sua gastronomia e um pouco da sua história. Ok. Então, antes de mais, boa tarde para todos aqueles que nos estão a ver ou que nos escutam. Na verdade, Palma de Maiorca e Amarante é uma distância muito grande, mas ainda bem que este fenómeno informático das telecomunicações permite-nos fazer de longe o perto. Deixe-me também dizer-lhe que já fui várias vezes aí a Palma de Maiorca, um local que eu conheço também e que gosto de visitar sempre que é possível. Por isso mesmo já estive aí, claro que a passar férias, 3 ou 4 vezes. Em relação a Amarante, eu nasci em Amarante, sempre vivi em Amarante, o que ainda hoje acontece. Disse na sua introdução que Amarante é uma cidade que, naturalmente, eu faço questão de dizer a todos os portugueses, e não só que nos escutam neste momento, que quando vierem a Portugal e ao norte do país, Amarante é uma cidade que merece ser visitada. É uma cidade... Sim? Sim. Posso continuar? Sim, faz favor. Estava eu a dizer que Amarante é uma cidade desde 1985, até aí era vila, era formada antigamente por 40 freguesias, hoje foram reduzidas devido a cerca de um ano, o máximo 2, haver aí uma anexação de uma união de freguesias que reduziu Amarante de 40 para 26 freguesias.
tem uma população e uma área bastante grande. Amarante fica situada entre Vila Real e o Porto, portanto, entre o distrito de Vila Real e o Porto. É banhada pelo rio Tâmega, que é um dos maiores afluentes do Rio Douro, um dos rios mais importantes e internacionais que Portugal tem, que nasce em Espanha e vai desaguar à cidade do Porto. É uma cidade que está muitíssimo bem situada e bastante bem servida a nível de acessibilidades, porque temos aqui a A4 que liga Vila Real, aliás hoje já liga Bragança, Chaves, Amarante e Porto. Isto deu um incremento a nível turístico bastante elevado a Amarante, já que Amarante é um local e um ponto de bastante interesse. Deixe-me também dizer, Fernando, que Amarante tem o seu padroeiro São Gonçalo, que nasceu em Tagilde, Guimarães, isto no século XVI, e depois veio assentar, acabou por fazer a sua parte religiosa e acabou por morrer aqui na cidade de Amarante, onde está sepultado, no seu mosteiro, o Mosteiro de São Gonçalo, que fica mesmo junto à Ponte Velha de São Gonçalo, que ele, depois das invasões francesas, acabou também por reerguer. É uma das pontes de Amarante de estilo romano. Isto nas invasões francesas, no século XVI, onde Amarante teve também um importante marco histórico, através de Napoleão Bonaparte e o Napoleão Bonaparte era na altura, o que comandava as tropas francesas, invasoras de Portugal, e foi o general Silveira que comandou as suas tropas aqui em Amarante, e travaram-se aqui duras e sangrentas batalhas, mas que Portugal veio, que Amarante e Portugal conseguiu resistir, embora que depois ficasse bastante destruída, e portanto Amarante também tem muito de história. A nível de... Deixe-me também dizer que Amarante fica muito próximo da Serra do Marão, que é a 7ª serra maior de Portugal continental, tem 1415 metros de altitude, fica a cerca de 20 km de distância de Amarante. Temos também a Serra da Alvoreira, que também é um local que tem muito pontos de interesse a nível turístico, e temos também a Serra do Velão, que fica na Campeã, a cerca de 25, 30 km de Amarante. Temos uma pousada a nível turístico, que é a pousada da Serra do Marão, a pousada do Marão. Amarante, para além de ter aqui no seu centro cerca de 11.500 a 12.000 habitantes, tem no seu concelho, formado, como disse há pouco, pelas 26 freguesias, uma população de mais de 55 mil habitantes, entre 55 mil e 56 mil, segundo os últimos censos de 2013. Infelizmente, a nível de indústria, hoje Amarante é muito pobre, é muito parca a indústria, e a indústria só tem indústria pequena e é muito mais virada para o pequeno comércio. Portanto, pequenas lojas comerciais. Tem muitas lojas comerciais, mas a nível de indústria perdeu desde 1980, 85, a sua maior indústria, que era, não sei se posso referir, que era as antigas fábricas da Tabopá em Amarante, que albergavam, tinham 4 unidades, era a maior exportadora de aglomerados de madeira da Península Ibérica, portanto Portugal e Espanha, mas que infelizmente fechou, e as muitas centenas de trabalhadores tiveram que ir para o desemprego e tiveram que depois arranjar outras formas de sobreviver. É uma cidade, pronto, na parte urbana, mais dedicada, como disse há pouco, ao comércio tradicional e ao pequeno comércio,
e nas suas, depois, já nas suas aldeias e freguesias circundantes, é uma população que está mais virada para a imigração, portanto, onde imigraram, e depois também virada para a parte rural, ou seja, da agricultura, de trabalhar os seus campos e trabalhar as suas propriedades. Ora, desculpe, foi uma boa explicação, mas há aí uma coisa que eu retive, foi o encerramento das fábricas aí no Conselho. Bem, isso foi uma coisa generalizada, que houve muitas cidades que perderam impostos de trabalho por encerramento de fábricas. Exatamente, isso Fernando. Foi o motivo da crise. Estou convencido que ainda hoje, se não houvesse uma má gestão dessas mesmas indústrias, e lembro que em Amarante havia 3 grandes fábricas, 2 delas hoje estão, foram transformadas noutros pontos também que têm hoje interesse para Amarante, chamados os parques da EDT, onde existem muitos pequenos comércios dos mais diversos ramos, a nível de transportes, de mercadorias para os estrangeiros, para o estrangeiro, entre postos comerciais, pequenos comércios, como disse há pouco. Isso alberga, portanto, mais a faixa jovem de Amarante, que depois da sua formação escolar, superior ou não, encontrando dificuldades e não querendo ausentar-se do local onde nasceram, com ajudas naturalmente do Estado e da CEE e também da Câmara Municipal de Amarante, conseguem arranjar os seus pontos os seus postos de trabalho e vão também, de certa forma, dando aso a que Amarante seja também divulgado e seja também procurado. Como disse, para além de Amarante ter estas três, e voltando um pouco à história da Tabapá, que era, e repito, a maior indústria de aglomerados de madeira da Península Ibérica, que tinha também uma outra fábrica em Vila Pouca da Guiar, já pertencente ao distrito de Vila Real, que também teve o mesmo desfecho, também acabou por encerrar tudo, e portanto, como digo, a nível de económico, Amarante não tem grandes coisas, depois tem áreas comerciais, onde portanto, superfícies comerciais, umas de maior envergadura, outras de média envergadura e outros, o pequeno comércio, as pequenas mercearias, os pequenos supermercados, mas enfim, basicamente, Amarante vive a nível económico, vive do pequeno comércio, como disse há pouco, e vive também do seu turismo. Um turismo que é mais sazonal, já que Amarante, nós estamos situados no norte do país, aqui perto portanto, como disse há pouco, da Serra do Marão, é muito frio no inverno e muito quente no verão. E, portanto, mais ou menos a partir de março, abril, até setembro, outubro, até ao final das vindimas, novembro, Amarante é muito procurado a nível turístico e tem muitos pontos de interesse, para além de também Amarante ser uma região de vinhos verdes muito famosos e que tem muita fama, não só em Portugal, como também noutros países. Tem também uma bela gastronomia e tem também uma bela doçaria. E quando formos, e se eventualmente o Fernando estiver interessado em que lhe fale em alguns pontos de interesse de Amarante, também poderei e deverei fazê-lo. Bem, primeiro é o seguinte, eu vi a vossa gastronomia, portanto a gastronomia de Amarante é um pouco a gastronomia de Trás-os-Montes, é mais à base de cabrito assado, vitela aragonesa, oranesa. Exatamente, arauquesa e maronesa, tem também as feijoadas, tem também o bacalhau, não é? Sim, o bacalhau, o cozido à portuguesa. Isto porquê? Porque como Amarante, fora do seu centro,
é já uma cidade íngreme, pronto, com algumas aldeias onde os habitantes se dedicam muito à pastorícia, portanto, à criação de animais, que têm uma alimentação própria, e depois os talhos, etc, etc, e mesmo os restaurantes vão a esses agricultores, compram o gado, que naturalmente depois é muito mais saboroso quando chega à altura de nós podemos comer, não é? Sim, é verdade. E a doçaria também é muito boa, dizem. Sim, agora, a doçaria também é muito conhecida e tem já também muitos prémios. Portanto, aqui, a nível de doçaria, isto é mais conhecido pelos doces conventuais, dos quais eu posso destacar, por exemplo, as lérias, os foguetes, os papos de anjo, as beijas do tâmega, o biscoito da Teixeira, que não é de Amarante. A Teixeira já fica no concelho vizinho de Baião, portanto, faz fronteira com Amarante, mas o biscoito da Teixeira tem muita fama aqui em Amarante. Mas, como dizia há pouco, os doces conventuais, do qual não faz parte os biscoitos da Teixeira, são, a nível da gastronomia, a nível de doçaria, aqueles mais importantes. Para além também do doce de São Gonçalo. Eu não sei se o Fernando eventualmente quer que lhe fale também um pouco sobre a festa de São Gonçalo. Sim. Exatamente, São Gonçalo. Pronto, o São Gonçalo é o nosso padroeiro, é o padroeiro de Amarante e dos amarantinos. Portanto, isso aconteceu, eu creio que já referi isso, por alturas do século XVI. São Gonçalo é conhecido pelo santo casamenteiro, tem o seu dia de festa, o dia verdadeiro de São Gonçalo é o dia 10 de janeiro, mas a sua grande festa em honra de São Gonçalo celebra-se sempre no primeiro fim de semana de junho. Portanto, é sexta, sábado e domingo de junho. No primeiro sábado de junho, portanto, são as festas. Amarante, hoje, e nós também hoje, como o Fernando sabe, vivemos uma fase de muita contenção, e a nível de festas e romarias, hoje Amarante já não tem o peso e a influência e a afluência de muitos forasteiros como tinha antigamente, porque hoje os recursos económicos são mais débeis e, portanto, as pessoas já não têm muita disponibilidade financeira para se deslocar e para vir passar o fim de semana. De qualquer das formas, a festa de São Gonçalo, como eu lhe disse, atrai milhares, mesmo assim, atrai milhares de forasteiros à cidade de Amarante. O seu ponto forte dessas festas é sempre à sexta-feira à noite o despite de bombos, com muitos grupos de bombos ou tambores, mesmo no Largo de São Gonçalo, que faz, que divide, onde está situado o mosteiro de São Gonçalo, e depois, no domingo, o ponto alto das festas da cidade é, naturalmente, a sua procissão em honra de São Gonçalo, onde sempre a imagem de São Gonçalo tem que fazer parte na procissão. E isso traz também muita gente a Amarante. Amarante também já teve e tem também uma grande aptidão para a parte cultural e para o associativismo, e também tem as suas marchas populares em honra de São Gonçalo nesse domingo à noite, ou no sábado à noite. Uns anos é ao sábado à noite, outra vez é ao domingo à noite. E tem também, a nível de turismo, aqui em Amarante, muitos pontos de interesse para visitar. Amarante tem muitos monumentos, quase todos eles de estilo romano. Estou-me a lembrar, por exemplo, o maior e o mais importante de todos é o Mosteiro de São Gonçalo, mas temos também o Convento de Santa Clara e a Igreja de São Domingos, que fica mesmo ao lado, num tamanho muito mais pequeno, mas muito rica na sua cultura e no seu valor arquitetónico e artístico. Temos também o Mosteiro de Trabanca, o Mosteiro de Mancelos, entre outros. E no verão,
no verão, Amarante, infelizmente hoje, já não é muito visitado devido à sua beleza natural do seu rio Tâmega, porque ele, infelizmente, hoje já está um bocado poluído e, portanto, já não é muito aconselhável tomar banhos nessas águas poluídas, ou pelo menos duvidosas. Mas temos também aqui um ponto que é fundamental, e há muita gente do Porto, portanto, estamos a falar numa cidade do Porto, que é a segunda maior de Portugal, que dista de Amarante cerca de 55 km, que tem Amarante tem o seu parque aquático, o Parque Aquático RTA, que funciona de março até setembro e que tem milhares de visitantes. O Parque Aquático de Amarante tem uma capacidade superior a 2.000 pessoas por dia. Nós já referimos isso, já referimos o Parque Aquático, os percursos pedestres e o campo de golfe de Amarante. Exatamente. Percursos pedestres também. Temos também excelentes ciclovias para a prática de corrida, de caminhadas. É também uma zona, Fernando, que tem muita gente dedicada ao montanhismo, porque temos a Serra do Marão e os percursos pedestres, mesmo as caminhadas para pontos turísticos excelentes e com vistas maravilhosas, porque a Amarante é muito rico a nível de vistas. E também esqueci-me, mas vou referir, porque devo dizer, infelizmente já não tem o impacto que teve há muitos anos atrás, que é o Parque Florestal da Amarante, que fica exatamente do outro lado do Mosteiro de São Gonçalo, mesmo também ao lado do rio Tâmega, na margem esquerda do rio Tâmega. Sim, sim. Bom, todos estes monumentos e o facto de Amarante estar situado junto ao rio Tâmega, com uma boa gastronomia e com uma beleza inédita, porque eu estive a ver fotografias de Amarante e fiquei maravilhado. Não sei se estão a passar essas fotografias, mas isso é o essencial para atrair o turismo. E o turismo ao longo Exato, sem dúvida alguma. Aliás, quem passa por Amarante, sem dúvida nenhuma que fica apaixonado, fica maravilhado e volta para Amarante. Porque Amarante tem, na verdade, uma beleza ímpar, uma beleza natural ímpar. Tem locais maravilhosos, paradisíacos e que, na verdade, as pessoas gostam muito de visitar. Também não referi, temos águas termais de excelente qualidade. Eu não sei se o Fernando me está a ouvir. Estou. Pronto, sim. É assim, porque eu não sei porquê, mas eu não estou a conseguir visualizar, só estou a ouvir e, portanto, estou apenas a situar-me naquilo que o Fernando me pergunta e até também naquilo que eu digo. Pronto. De qualquer das formas, deixe-me dizer que então, Amarante tem umas águas termais muito boas. Elas tiveram muitos anos desativadas e nos últimos 8 anos a autarquia local fez uma grande aposta e já estão reabertas as termas de Amarante. E Amarante também já é procurada também por esse facto e tem também um excelente parque de campismo. Ora bem, o que eu estava a dizer era, portanto, isso é uma mais-valia para fomentar o turismo na cidade de Amarante e nos seus arredores. E agora uma pergunta minha era assim, e as instituições hoteleiras, no seu conjunto, portanto, os hotéis, restaurantes, bares, cafetarias, estão à altura para dar um serviço de qualidade a quem procura Amarante? Sem dúvida alguma, Fernando. Sem dúvida alguma. Amarante está muito bem servido a nível de turismo, a nível de hotéis e de restaurantes. E também as suas adegas típicas, onde o Fernando falou no início, por exemplo, onde encontramos o fumeiro caseiro, o presunto, o salpicão, etc. Portanto, há também essas tasquinhas, mas a nível de turismo, em Amarante, o Fernando e quem visitar Amarante pode ter a certeza que tem locais onde come muito bem e não come caro,
a comida é de ótima qualidade e depois acompanhado pelos vinhos verdes de Amarante, está tudo dito. É um casamento perfeito. Ainda bem. Eu sei que agora em Amarante há um restaurante com uma estrela Michelin. Exatamente, Fernando. Que curiosamente dista em linha reta e a única coisa que separa o Mosteiro de São Gonçalo para, não sei se posso referir, Pode. a Casa da Calçada, que foi, é o local, portanto, é um local, esse sem dúvida alguma, que é um local caro, onde efetivamente as pessoas ilustres e que têm muito mais possibilidades financeiras se deslocam para pernoitar e para também almoçar e jantar. E portanto, como eu dizia, a Casa da Calçada. Só a ponte de São Gonçalo, que separa as duas margens, é que separa estes dois monumentos que eu acabei de dizer. O Mosteiro de São Gonçalo para a Casa da Calçada. Mas para além da Casa da Calçada, tem outros hotéis, tem o turismo rural, o turismo de habitação. Não faltam locais onde poder efetivamente aliciar-se com a cozinha tradicional portuguesa e regional aqui de Amarante. Bom, fico contente de ouvir isso, porque quando eu for a Amarante, seguro que irei visitá-los aí um dia. Certo? E provar qualquer coisa aí. E como o português pode e deve fazê-lo, e certamente não se vai arrepender, e tenho a certeza que não vai ser a única vez que vai conhecer Amarante e que vai visitar Amarante. Deixe-me também dizer-lhe uma coisa, Fernando. O dia feriado, não sei se é importante ou não referir isto a quem nos está a ouvir, o dia feriado de Amarante, o feriado municipal de Amarante, é o dia 8 de julho. 8 de julho. 8 de julho. E pergunta-se porquê. Não é o dia do padroeiro, não é o dia das festas da cidade de Amarante, que, como eu lhe disse, é no primeiro sábado de junho. Porque o dia 8 de julho? Porque foi o dia que a Câmara Municipal de Amarante instituiu como feriado municipal, porque foi exatamente no dia 8 de julho de 1985 que Amarante foi elevado à cidade. Portanto, era uma grande vila, uma excelente vila, e hoje é uma cidade, não é uma cidade muito grande, como eu disse há pouco, tem pouco mais de 55 mil habitantes, e aqui no centro urbano é formado mais ou menos por uma população que ronda os 11.500 e os 12.000 habitantes. Sim, senhora. Bom, não sei se o Ricardo quer fazer alguma pergunta. Por acaso até tenho uma pergunta para fazer. Depois de ouvir tudo isso, de gastronomia, de economia e tudo isso, também tem desporto, não tem? Claro que a Amarante tem desporto. E ainda bem que tem desporto, porque e hoje, pronto, se há coisas negativas que a Amarante perdeu, a nível do desporto, a Amarante ganhou e muito. Hoje há, desde o desporto escolar, que se fomenta nas escolas, muito menos, em uma escala muito, muito pequena, a nível do primário, portanto, primeiro ciclo, nos primeiros 4 anos, porque aqui a escolaridade obrigatória é dos 6 aos 18 anos, mas depois ela já tem um incremento muito maior, já no segundo e no terceiro ciclo, e no ensino secundário, que depois nos vai catapultar para as faculdades. Aí, a nível de faculdades, a Amarante já não tem resposta. A Amarante, a nível do ensino, termina no 12º ano e depois as pessoas têm que se deslocar para as faculdades, para onde conseguem colocação. Infelizmente, não em Amarante, porque a Amarante não tem polos universitários superiores. Mas a nível de desporto está muito desenvolvido. O Amarante tem, e a maior modalidade esportiva é também o futebol. O Amarante tem cerca de, a nível de praticantes, mais de 5 centenas de praticantes nos seus diversos escalões, e está também representado a nível de séniores no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional. Portanto, que será o 3º escalão nacional que temos aqui em Portugal. O Amarante só pratica o futebol e pratica também o montanhismo, mas temos outras coletividades, como por exemplo a Associação Desportiva de Amarante, a ADA, que tem as outras modalidades de pavilhão e não só, onde nós podemos encontrar o atletismo, o handball, o voleibol,
onde também fazemos as caminhadas, o futebol, o futsal, mais feminino do que masculino, mas onde a IADA também já emprega muitos praticantes. E há outras coletividades que também fazem efetivamente a evolução do desporto para a juventude e para os jovens. A Amarante tem também, como disse há pouco, o Rio Tâmega, que tem estas características para a prática de desportos em água, ou seja, da canoagem. Portugal hoje já é conhecido a nível mundial, a nível de canoagem, porque já teve atletas que são campeões da Europa e do mundo e medalhados em jogos e em competições internacionais, e a Amarante também já tem dado o seu contributo. A nível de futebol, pois a Amarante também já deu ao desporto português e à seleção nacional grandes jogadores. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Taí na década de 60, 70, ele que foi jogador também do Futebol Clube do Porto. Temos o Ricardo Carvalho, que ainda bem recentemente esteve no Mónaco, aí de França, e já esteve no Real Madrid, entre outros clubes. Ele foi formado aqui nas camadas jovens do Amarante, e depois transferiu-se para o Futebol Clube do Porto, e depois esteve em vários clubes e grandes clubes europeus. Ele foi campeão europeu também. Temos o Delfim, que foi um grande jogador do Sporting Clube de Portugal há cerca de 10, 15 anos, e depois temos outros atletas que também tiveram o seu interesse e que já saltaram de Amarante para clubes com outra projeção e com outra dinâmica a nível de modalidades de alta competição. Pronto, portanto, depois de ouvir isto tudo, o que o meu amigo Manuel disse, não há perguntas a fazer. Eu só espero bem é que a própria cidade de Amarante, mais nomeadamente a direção do desporto, que aposte mais atualmente no desporto, nas camadas mais jovens, e que apoiem, a ver se de facto continuamos a ter pessoas de alto nível noutras competições e em todas as competições. Portanto, está esclarecido. Eu não tenho mais pergunta nenhuma a fazer. Muito obrigado. Sim, mas eu gostava, Ricardo e Fernando, diz. de dizer o seguinte, porque seria penalizador para Amarante não referir pessoas ilustres a nível de cultura que são de Amarante, ou que nasceram em Amarante, alguns já morreram. Por exemplo, eu há bocado a falar do turismo, não referi o Museu Amadeu de Sousa Cardoso, pois Amadeu de Sousa Cardoso é um artista amarantino de pintura que é conhecido mundialmente. Não falei de Teixeira de Pascoais, que foi um grande escritor contemporâneo de Amarante e um grande poeta. Por isso mesmo junto à Câmara Municipal de Amarante, a sua Alameda é a Alameda Teixeira de Pascoais. Temos ainda escritores vivos, como por exemplo, embora hoje vive em Lisboa, a Cristina Bessa Luís, nasceu em Vila Miá, que é uma freguesia do Concelho de Amarante. Portanto, falei há pouco do General Silveira, que quando foi das invasões francesas, ele que também era de Amarante, e portanto Amarante tem, para além destes, muitos outros nomes, mas estes são aqueles mais importantes e que eu tinha naturalmente que deixar também aqui vincados nesta entrevista para quem nos está a ouvir, e quero também, desde já, aproveitar a oportunidade para agradecer o convite que me foi dado a mim para poder falar um pouco da minha terra, que é a cidade de Amarante. É isso mesmo, olha, obrigado por teres aceito a entrevista, e eu dou declarada encerrada. Você diga algo se quer mais. Sim, não, eu queria agradecer muito a sua ajuda a esclarecer alguns aspectos da vida de Amarante. Devo-lhe dizer que este programa é ouvido quase no mundo inteiro, pelo menos em muitas associações de portugueses e imigrantes
por vários países do mundo, e esta nossa viagem por terras de Portugal é exatamente para dar a conhecer aos nossos compatriotas que vivem no estrangeiro a possibilidade, ou dar-lhes a possibilidade de um dia poderem visitar as terras que nós comentamos e falamos aqui no nosso programa. Por isso quero-lhe agradecer muito a sua prestigiosa ajuda. E, meu amigo Manuel, se não tiver mais nada a dizer, eu digo muito obrigado. Ok, Fernando, já agora, e mesmo para terminar, queria mandar um grande abraço aos milhares de imigrantes portugueses, se calhar alguns que nos ouvem que até são também de Amarante, e se eu cometi algum lapso, peço desculpa a eles, mas queria saudar todos os portugueses que nos estão a ouvir, estejam onde estiverem, que sejam muito felizes, que um dia possam regressar à sua pátria e ao seu canto de Portugal, e que efetivamente nos consigam hoje e sempre honrar com o seu prestigioso contributo, porque o português é um povo trabalhador, é um povo humilde e é um povo respeitador e também que é respeitado. Fernando e Ricardo, um grande abraço, muitas felicidades também para as vossas coletividades, para as vossas associações, e disponham sempre e bem-ajam por estarem a fazer e a desenvolver este trabalho. Muito obrigado, Sr. Manuel. Obrigado, Manuel. Boa tarde e obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Bom, como acabaram de ouvir, o nosso amigo Manuel vive em Amarante e contou-nos um pouco da vida de Amarante, dos seus monumentos, da sua economia, enfim, um pouco aquilo que nós costumamos de ouvir, quer dizer bem da nossa terra. E foi, contou um pouco, bastante, e bem esclarecedor, é verdade, bem esclarecedor. Ele nomeou o Teixeira de Pascoais, que eu eventualmente ia falar dele um bocadito, e se calhar vai ficar para mais daqui a um bocadito. Portanto, nós... já falaremos dele e direi nomes de pessoas que foram nomes de peso na Amarante. Sim, são muitos os filhos ilustres da Amarante, são alguns, mas de momento agora nós vamos fazer um pequeno intervalo com música e até já. Até já. Estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo o que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida,
histórias que eu contei aqui. Mas a bossa esbarrou no fado e estranhou aquele sujeito, todo de preto, olhando de lado, se achando muito perfeito. O fado todo elegante decide encarar a bossa, que num frio olhar distante o deixa mesmo na fossa. A bossa toda bacana o convida a caminhar na praia de Copacabana e curtir a noite de luar. E o danado do fado não hesita em aceitar. Boêmios e apaixonados conversam à mesa do bar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. A bossa esbarrou no fado e estranhou aquele sujeito, todo de preto, olhando de lado, se achando muito perfeito. O fado todo elegante decide encarar a bossa, que num frio olhar distante o deixa mesmo na fossa. A bossa toda bacana o convida a caminhar na praia de Copacabana e curtir a noite de luar. E o danado do fado não hesita em aceitar. Boêmios e apaixonados conversam à mesa do bar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Agora eu já sei o que sinto, uma vontade imensa de tomar conta da sua vida, de fazer da minha verdade a sua, e do seu prazer minha alegria. Quero enveredar por suas veias e esquadrinhar seu corpo todo, te engolir. Quero me diluir no seu fluido interior, ao sabor das ondas do seu humor. Misturar nossos prótons, nossos nêutrons, matéria com matéria no mesmo espaço. No meu espelho ver o seu reflexo e me beijar na sua boca. Quero ser você, quero ser eu, juntar tudo e bater
te invadir e confundir pra sempre a sua vida com a minha, meu amor. Misturar nossos prótons, nossos nêutrons, matéria com matéria no mesmo espaço. No meu espelho ver o seu reflexo e me beijar na sua boca. Quero ser você, quero ser eu, juntar tudo e bater. Quero te invadir e confundir pra sempre a sua vida com a minha, meu amor. Quero ser você, quero ser eu, juntar tudo e bater. Quero te invadir e confundir pra sempre a sua vida com a minha, meu amor. Que saudades da terra onde vivi, das marchinhas e cantigas, dos bailinhos que perdi. Ai, que saudades das ruas da minha aldeia, das cirandas e brincares junto à sombra da... Bom, já estamos de volta aqui outra vez ao convívio dos nossos amigos que nos estão a ver. Eu queria agradecer ao Juan da Argentina, ao Brasil, aos amigos do Brasil e da Europa que nos estão a ver, o meu agradecimento por estarem a ouvir aqui os dois, o Ricardo e o Fernando, a contar as histórias de Amarante. Eu não conheço Amarante, o Ricardo é de Amarante, mas conheço pouco, e o nosso amigo acabou de falar, elucidou-nos bastante sobre Amarante e sobre a evolução que tem tido ao longo do tempo. Esta é uma oportunidade que nós damos a toda a gente que nos ouve e que nos vê, para ficarem a conhecer um pouco mais daquilo que conhecem, se não são naturais dessas terras que nós falamos, e é um motivo para que quando vão a Portugal, nas suas férias, as possam visitar e constatarem que aquilo que nós dizemos é realmente a verdade sobre as terras e que merecem ser visitadas, que é o caso de Amarante. Anteriormente foi Guimarães, foi Santarém, foi a cidade do Porto, e na próxima semana, se os amigos quiserem votar a cidade que nós devemos falar na próxima semana, podem votar. O tempo termina às 8 horas, que é quando nós terminamos o programa, e as pessoas que indicarem a cidade que tiver mais votos, é aquela que nós na próxima semana falaremos. Se não votarem, iremos falar de Setúbal, da Península de Setúbal e do seu peixinho fresquinho, que é muito bom. Tu não conheces? Não conheço e não como peixe. Mas conheço eu e gosto muito. Bom, Ricardo, o amigo tinha aí alguma coisa mais para dizer sobre Amarante? Sim, tinha como Tinha e tem. Tinha e tenho. Como fui habitante de Amarante durante muitos anos, faço,
portanto, do que o nosso amigo Manuel falou, eram minhas palavras, mas a nível do que ele tinha dito antes, que havia pessoas de alto nível, Pessoas ilustres. Sim, pessoas ilustres, que eu nomeadamente queria falar do Teixeira de Pascoais, que é o escritor e pintor. Você se calhar não conhece, mas... Conhece nome? De nome. Ele foi uma pessoa que nasceu no seio de uma família de aristocracia rural, com raízes em Amarante, sendo o segundo filho de 7, de João Pereira Teixeira de Vasconcelos. Portanto, em 1883 iniciou os estudos primários em Amarante e em 1887 ingressou no Liceu dessa vila e em 1895 muda-se para Coimbra, onde termina os seus estudos secundários. Em Amarante não foi bom aluno, incluso reprovou em português. Em 1896 inscreve-se no curso de Direito de Faculdade, Direito da Universidade de Coimbra, ao contrário da maioria dos camaradas. Não foi para Boémias. Em 1901 licencia-se renitentemente e estabelece-se como advogado, primeiro em Amarante e a partir de 1906 no Porto. Em 1911 é nomeado juiz substituto em Amarante, cargo que exerce durante 2 anos. Em 1913, com um alívio, dá por terminada a sua carreira judicial. Portanto, já nos finais da sua vida, ou seja, que no final mesmo, portanto, ele tinha deixado já para trás uma grande história uma grande, como se diz, livros escritos e, claro, quando chega faleceu em dezembro de 1952 e deixou-nos muitas das suas belas artes como embriões, as sombras, marânios, a arte de ser português e muitas mais. Livros que ainda hoje podem ser encontrados nas bibliotecas, qualquer um pode ver e estudar mais a fundo do que é Teixeira de Pascoais, isto na cidade de Amarante. E há aqui nomes de pessoas que foram mesmo de alto nível, como o Amadeu de Sousa Cardoso, que o nosso amigo anunciou o nome dele, que é pintor, o Augusto Bessa Luís, que é escritor, António Carneiro, que é pintor, António Cândido, orador e político, António Pinto, que foi maratonista olímpico, que eu por acaso lembro-me dessa altura, o Francisco Assis, que é deputado, Marinho Pinto, advogado, Nuno Gomes, futebolista, Ricardo Carvalho, futebolista, Inácio Lino, pintor, Eduardo Pereira, fotógrafo, Marta Pinha, escritora, Artur Carlos do Barbos Bastos, fundador da comunidade israelita do Porto, Maria da Abreu, pintora, Carlos Babo, escritor, Joana Miranda, médica, Anabela Borges, escritora, Luís Manuel Coutinho Gomes Amaral, é arqueólogo, João Dias, deputado, e Abelino Ferreira Torres, que em tempos foi candidato à presidência da Câmara de Amarante, o que não conseguiu. Seria ótimo que conseguisse, mas não conseguiu. E assim de Amarante, só mesmo quem vive ali e quem é que pode falar um bocadinho daquilo, porque eu assim de nomes não conheço, mas é bonito Amarante e é bom. As pessoas tinham que visitar Amarante e visitar os monumentos e eu aconselho a ir, nomeadamente em verão, que é a altura de férias. Toda a gente devia visitar. Olha, eu já agora queria agradecer aos pequenos comentários que estão aqui, que é a Maria Mota, a Beto Esteves, ao Norberto da Silva,
à Beatriz Jiménez, ao Manuel Soares, à Ana Amélia Sousa Aguiar, a Eugénio, por nos estarem a ver e dizerem que Amarante é lindo, principalmente a Maria Mota, que diz que Amarante é lindo, ao Filipe Preto, a Palmeira Rocha Ventura, que nos está a ver também, Manuel Soares, a Eva Maria, o António Campos, ao Pedro Miguel Cavasso, que é o meu filho que está em Londres, o Lindo Santos também está em Londres, a Fátima que está no Brasil, a Fátima Fonseca. Diz a Maria Mota que para a próxima Celurico de Basto, já há 2. E a Palmeira Rocha Ventura diz que gostava que fosse Viseu. Pois, entre Viseu e Celurico de Bastos, há 1 a 1. Se votarem mais, aquele que tiver mais votos, como vocês podem ver nos comentários que aparece no Messenger, há duas pessoas a falar, uma em Viseu e outra em Celurico de Basto. Se quiserem podem votar até às 8 horas. Aquela que tiver mais votos é aquela que nós falaremos na próxima semana. Os votos não podem ser da mesma pessoa, tem que ser de pessoas distintas, porque se for da mesma pessoa não vale. Digo eu, não é? Eu também acho que sim. Olha, pois então. Bom, agora chegamos à altura de falarmos um pouco das notícias. Notícias que são publicadas nos jornais de hoje em Portugal. O Correio da Manhã diz-nos que empresário investigado por morte agride namorada. Miguel Silva deu um pontapé e insultou a mãe do filho. Jennifer Vitorino atirou-se do 15º piso em 2011, agora é que foi acusado. Hoje caiu um avião de Espanha com 62 pessoas a bordo. O avião desapareceu do radar 20 minutos após a deslocagem no Irão. Não há sobreviventes. Portugal, jovens trava violação em Ovar. Um grupo de 5 amigos salvou a jovem de 16 anos, adolescente, abusada sexualmente durante o Carnaval de Ovar em Portugal. Um preso incendeia a cela e agride guardas. Detido, pegou fogo ao colchão e atacou violentamente 2 guardas. Castigo e preso causa rebelião dentro da cadeia. O Sr. Salgado, para quem não conhece, é o ex-presidente do BES, pagava luvas de 100 milhões a políticos da Venezuela. Acórdão da relação sobre o recurso do ex-gestor do BES aponta Saco Azul como ponto de partida de pagamentos a contas sediadas no ES Bancas em Dubai. As urgências lotadas desviam doentes, pico do frio, antes e depois do período do Carnaval. No Jornal de Notícias do Porto diz que os trabalhadores da Câmara de Braga sujeitam a testes de álcool. Distúrbios. Um avião aterra no Porto para passageiro ser expulso. Passageiro alcoolizado obriga o avião a aterrar de emergência no aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Um avião da EGZ aterrou este sábado de emergência no aeroporto do Porto. O voo U26731 proveniente de Belfast e com destino a Lanzarote, nas Canárias, decidiu mudar a rota porque o comandante considerou que o passageiro alcoolizado estava a ter um comportamento que poderia pôr em risco as normas de segurança do próprio avião. Tradição, 1000 diabos à rua em Vinhais. Em Vinhais todos querem estar na pele do diabo e cada vez mais visitantes se apresentam na vila com a disposição de envergar o fato de flanela vermelha e integrar a procissão realizada este sábado à noite, que já é conhecida como a Festa dos 1000 Diabos, uma tradição que assinala o início da quaresma que virou atração turística. E de Viana do Castelo, dos estaleiros de Viana do Castelo, vendidas mais de 3.350 toneladas de aço dos estaleiros de Viana. Acidentes com árvores causam um morto e um ferido. Baião, essa de Queiroz e Humberto Coelho promoveram um vinho verde do Tâmega e Sousa. GNR encontra cadáver de mulher que não era vista desde quarta-feira. Maria Gomes, de 81 anos, que não era vista desde quarta-feira, o que levantou suspeitas nos vizinhos, na travessa da Cruzinha, em Merelim, São Pedro, Braga. E sábado a GNR foi chamada à casa da mulher, de 81 anos, e descobriu o cadáver na cozinha. Acidente na circunvalação do Porto provoca 2 feridos.
e até aqui as notícias mais destacadas dos nossos jornais nacionais. Agora entraríamos a seguir no desporto, mas os papéis estão ali e o Ricardo agora não os pode ir buscar. Boa. Portanto, fica para mais daqui um bocadinho. Bom, mas falamos um bocadinho agora mais da nossa associação, um bocadinho também das nossas festas, um bocadinho de tudo o que se nos apresenta e que podemos falar. Nós agora, em abril, no mês de abril, temos a festa do 5º aniversário. Nós agora até abril vai ser um chuveiro de informação, que é, todas as semanas transmitimos a festa de abril, para ver se as pessoas aderem e participam na realização desta festa, que é a festa do nosso 5º aniversário, a festa do 5º aniversário da Casa Portuguesa em Palma de Maiorca. E, portanto, em abril vamos ter o torneio de futebol 3, o torneio da malha, o torneio da sueca, e depois o final é o jantar convívio que nós fazemos todos os anos para comemorar o aniversário, que neste caso este ano será o 5º aniversário. Ainda somos uma associação muito jovem, não somos? Bastante pequena ainda. Não estou a dizer pequena, estou a dizer jovem. Jovem, não quer dizer que seja pequeno, mas eu, quando me refiro a pequena, é uma associação pequena, com pouca gente, com poucos sócios, e isso faz de nós uma associação pequena, jovem, que é isso que você está a querer dizer. E dou-lhe razão. Porque vamos ver, somos pequenos, mas somos maior que muitos. Sim, dependendo do ponto de vista do ponto de vista, há associações com menos sócios que nós. Eu sei, exato, por isso mesmo eu estou a dizer, pequenos no ponto de vista. Há com menos sócios e ainda são mais pequenos. Claro. Nós temos, ainda hoje estive a fazer agora esqueço o nome. Estive a fazer o caderno da numeração dos sócios e nós temos 159 sócios. Claro, dos 159 sócios, só 40 e pico é que pagam as cotas, o resto anda tudo a voar. Deixamos aqui o apelo a esses sócios que não pagam as cotas, a ver se dirigem a nós, se pagam as cotas que estão atrasadas, porque seria ótimo, e isso com algum dinheiro mais poderíamos ir mais à frente em determinadas coisas. Nomeadamente a sede social. Exatamente. E fazer inventos mais que teriam que ser pagos, mas que não são feitos porque não há verba, não há dinheiro? Dinheiro. Pronto, isso é o suficiente. Pronto, mas era isso, é um apelo que nós fazemos aos nossos sócios, às pessoas que vivem em Maiorca. E há aqueles que assinaram a proposta de sócios porque queriam entrar para sócios, que não se esqueçam que a associação sobrevive à base das cotas que os sócios pagam. Se não pagarmos as cotas, deixamos de ter atividade, se deixarmos de ter atividade, morremos, e se morrermos, acabou, não há mais nada. E é pena porque a associação defende a nossa cultura, a nossa língua, os nossos hábitos, os nossos costumes, a maneira como nós somos, e como dizia o nosso amigo Manuel, nós somos humildes, somos trabalhadores. Se estamos na nossa terra, gostamos de ir até ao clube, beber um café ou jogar um bocadinho às cartas, pois aqui no estrangeiro também podemos fazer o mesmo, desde que as pessoas se unam e queiram e possam, nós avançaremos seguramente para um outro estádio, que é o estádio superior, de termos aquilo que nós desejamos ter, que é a sede social. Penso que é isso. É isso, e termos nesta própria sede, aí sim que já poderíamos fazer determinados inventos, como os jogos das cartas, os jogos de cartas, dominó, os nossos petiscos. Exatamente. Qualquer outra coisa que qualquer pessoa quisesse propor ou dizer, ali mesmo se podia realizar. Claro. E a nós seria ótimo. A nós não, a todos. A todos. Porque a nós não.
E, acima de tudo, a convivência, que a convivência é o mais importante. Fazer amigos, encontrar-se, tirar, por assim dizer, conversas em dia das suas... Conhecermos uns aos outros. Exatamente, das suas... Exato. Das suas terras, de tudo. Conhecer-se, exato. Conhecer-se uns aos outros. E isso era ótimo. Que me faz apaixonar. Ai, que saudades da antiga desfolhada, dos dançares e olhares, do perfume da minha amada. Ai, que saudades da festa do milho rei, na roda à luz do luar, doce beijo lhe roubai. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com pão, queijo e vinho, e sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com pão, queijo e vinho, e sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Mário Moita, agradeço imensamente sua participação nessa canção. Fátima Fonseca, o prazer foi todo meu, porque realmente esta música é muito bonita. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar. Yes? Ok. De novo, voltamos ao vosso convívio. Obrigado por continuarem a ver-nos e a ouvir-nos. Agora é a vez do nosso amigo Ricardo dar a informação desportiva. Sim, há bocado não era possível, mas agora sim que já é possível. Dou os resultados dos jogos, quem marcou os golos, os determinados minutos e da jornada 22. Portanto, começo com o primeiro jogo, que foi no dia 9 de fevereiro. O Paços da Ferreira é derrotado em casa pelo Tondela por 0-3. O Tondela marca o primeiro minuto aos 9 minutos por Nuno Fernandes. Taylor Boys marca aos 34 minutos e há quatro cartões amarelos e um vermelho para o Paços de Ferreira e um cartão amarelo para o Tondela.
No dia 10 de fevereiro, o Rio Ave derrota em casa o Marítimo por 0-3. O Rio Ave marca por Judilson Gomes aos 28, João Navais marca aos 39 e Diogo Lopes o terceiro golo aos 74 minutos. Um cartão amarelo para o Rio Ave e 5 cartões amarelos e um vermelho para o Marítimo. Terceiro jogo. O Braga derrota em casa o Setúbal por 3-1. O Luís da Silva marca aos 24 minutos para o Braga. O João Dias marca aos 64 minutos. O Ricardo Esgaio aos 83 e reduz o André Pereira aos 87 minutos. 2 cartões amarelos para o Braga e 3 para o Setúbal. Outro jogo, o Portimonense é derrotado em casa pelo Benfica por 1-3. O Benfica marca cedo por Franco Servi aos 6 minutos. Francisco Marcelo igual aos 65. Francisco Servi marca ao Benfica aos 77 e aos 90 minutos. Por Zivkovic. Estabelece o resultado final para o Benfica. 3 cartões amarelos para o Portimonense e 2 para o Benfica. Outro jogo, no dia 11 de fevereiro, o Belenenses, a sua equipa, é derrotado em casa pelo Aves, 2-5. Outra vez? Uma outra. Nada? Logo aos 2 minutos marca o Aves por Samba Baldé aos 13 minutos. Marca André Moreira aos 28 minutos por Mohamed Aliouni aos 38. Por Paulo Machado, o Belenenses reduz por Nuno Tomás aos 43 e por Maurides aos 86. Luís Oliveira faz o último golo para o Aves aos 90 minutos e há 3 cartões amarelos para o Aves. O Chaves é derrotado em casa pelo Porto por 0-4. O Porto marca por Soares dos Santos aos 14 minutos e aos 28 minutos. Marego marca aos 57 e Sérgio Oliveira aos 90 minutos. 2 cartões amarelos para o Chaves e 4 para o Porto. O Sporting ganha em casa ao Feirense por 2-0. Golos marcados na segunda parte por William Carvalho aos 78 minutos e por Freddy Monteiro aos 90 minutos. Cartões amarelos para o Sporting e 7 para o Feirense. Boa Vista derrotou em casa o Guimarães por 1-0. Ricardo Fonseca marca aos 57 minutos. 2 cartões amarelos para o Boa Vista e 3 para o Guimarães. O último jogo da jornada foi o Moreirense é derrotado em casa pelo Estoril por 1-0. O Moreirense marca por Tozé aos 9 minutos, Alhano igual aos 72 e Eduardo marca o golo da vitória para o Estoril aos 81 minutos. 3 cartões amarelos para o Moreirense e 2 para o Estoril. E dada os jogos do campeonato, posso anunciar a respectiva classificação das equipas da jornada número 22, que é a seguinte. Bom, vou pedir desculpa, mas não tenho aqui a informação toda da jornada, por isso não a posso dar. Posso dar os golos dos jogadores, mas a informação da classificação, essa vai ser impossível dá-la. Porque houve aqui um falho técnico, um erro técnico, ou na impressão da informação, e só tenho do 7º lugar para cima. Pois... Isso, a mim soa muito mal agora. Eu vou pedir desculpa a toda a gente, mas não posso dizer porque... Só tenho mesmo do 7º lugar para cima. Pronto, o amador é assim, às vezes tem lapsos. Exatamente, eu como não sou profissional e sinto muito essa informação. Posso dar a dos 5 goleadores, dos melhores 5 goleadores primeiros, que são o Jonas do Benfica com 25 golos, em segundo o Bas Doste do Sporting com 19 golos, em terceiro lugar o Mareco do Porto com 16 golos, em quarto lugar, a Abubacar do Porto com 15 golos e em quinto lugar, o Rafinha do Guimarães com 13 golos. E, dito isto... Terminou o desporto. Terminam. Para a semana a mais. É. A ver se a semana que vem a impressora trata aí. A ver se eu consigo fazer isso direitinho, é verdade. Temos um empate técnico entre as duas cidades, entre a cidade de Viseu e Solito de Basto.
Estão empatadas a três votos cada uma. Há uma de Lisboa, mas Viseu e Solurico de Baixo estão à frente. Bom, se mais ninguém votar, vamos, na próxima semana viremos um pouco mais abaixo, viremos a Viseu e depois iremos a Solurico de Basto. Estamos de acordo? Pode ser. Bom, mas isso é se ninguém mais votar. Se alguém votar em Solurico ou em Viseu, a coisa muda de figura. Porque aquela ganhar é que a gente fala para a semana. Depois vamos esperar que haja algum comentário mais. Que Até haja às 8 voto horas, mais. até às 8 horas, falta um quarto de hora, pode ser que alguém vote ainda. Mas não precisa ser propriamente só hoje, ou sim? Sim, termina às 8 horas, porque eu tenho que começar a Mas os fazer votos, as coisas. os votos não dão para ser até... Não, é Não? até às 8. Até às 8. Até às 8, ponto. Pronto, já está. Ouviram? É até às 8 e ponto. Por isso há que lutar. Bom, mas estávamos nós a falar da nossa associação, mas eu queria agradecer aos nossos amigos, ao Manuel de Oliveira, à Ana Paula Durães, à Palmeira Rocha Ventura, ao Francisco Campanício, à Fátima, ao Cláudio Cunha, à Fátima Fonseca, à Vanessa, à Ana Amélia, que nos estão a ver, e ao Eugénio Manuel Sampaio Soares, que também nos está a ver. Obrigadinho pela companhia que nos estão a fazer aqui na nossa Portugal TV. E pronto, agora a Vanessa também vota agora no Solurico de Basto. Aliás, o Solurico de Basto agora está à frente, porque a Vanessa saiu de Lisboa para ir para o Solurico de Bastos. O Solurico de Bastos está com 4, Viseu está com 3. Isso já muda de figura. E estávamos nós a falar da nossa associação, vamos esperar a ver se há mais votos. Vamos falar um bocadinho mais da nossa associação e dos nossos amigos que estão nas outras cidades do mundo, onde vivem imigrantes, onde vivem portugueses. Eu incentivava os nossos amigos da direção das associações de imigrantes a fazerem também o seu programazinho de televisão, a ser difundido pela internet, porque isso anima não só as pessoas que estão a viver junto a vós, mas também ao resto da população portuguesa que vive em outros países. Isso era uma boa ideia, era ideal, porque cada um difundia a sua mensagem, e creio que isso seria positivo, até para dar a conhecer as próprias associações que existem neste mundo. O Eugénio também já fala em Solurico de Basto. Portanto, 5-3. Solurico de Basto está com 5, Viseu está com 3. A ver se isto continua. Esses dois senhores, o Eugénio Sampaio e mais a senhora Vanessa, eu com eles vou falar logo. Porque se votaram já está votado e acabou. É, eu sei. Está votado. Não há, porque o Solurico de Basto também é no norte. Eu também sou de lá agora. Está a ver? Eu também vivo ali, em Solurico de Basto, desde há 2 anos para cá. A Ana Amélia diz que vota em Viseu. Viseu. Fernando Faria está a ver. O Francisco Safara é o primeiro. Manuel Soares, Solurico de Basto, já está com 6. Já quase que é impossível que o Viseu ganhe. Mas esperamos. O João Miguel diz Conde Sousa. Esta é nova no panorama. Isso quer dizer que é mais trabalho para nós e mais trabalho para mim. Conde Sousa não conheço. Bom, mas vamos esperar. Mas desde já o Solurico de Basto vai à frente com 6, se não me engano. Sim, 6. 6 votos. Não está mal. Pois a gente continua a votar e olha... Isto é bom porque o nosso programa, ao divulgar estas cidades, ou vilas ou aldeias, a sua história, os seus monumentos, é interessante porque nós próprios ficamos a conhecer, através daquilo que fazemos, as cidades, às vezes sem nunca lá ter ido. Eu fiquei a ver um bocadinho mais
de Amarante pelas fotografias que fui buscar para projetar hoje aqui na nossa televisão. E de facto tem panoramas lindos que eu vi. E, entretanto, a semana que vem vamos ver qual é a cidade. O Fernando Faria pede para explicar, não sei o que é que quer que explique, mas enfim. Se é sobre as cidades, nós divulgamos todas as semanas uma cidade, uma vila ou uma aldeia através do nosso programa. Ao início éramos nós que escolhíamos a cidade e agora passamos a dar a hipótese, a oportunidade às pessoas que nos veem e nos ouvem de escolher a cidade que querem que nós falemos aqui no programa. E as pessoas estão a votar no Messenger, que pode ser visto, e já está aqui o Sérgio Cardoso a dizer, quando se fala do Alentejo, propriamente de Estremoz. Eu gostaria muito de falar de Estremoz e de outras cidades de Portugal. Ainda há bocadinho estávamos a falar de Amarante, é lindo. Portugal é todo lindo, de norte a sul. E todas as cidades são lindas, cada uma com a sua história, cada uma com a sua beleza. E eu falaria de todas, mas como demos a possibilidade de ser os ouvintes, aqueles que nos vêm a votar a cidade que deve ser falada para a semana, neste momento vai-se Lourico de Basto à frente com 6 votos, contra 3 de Viseu, uma de Lisboa, uma de Safari e outra de Estremoz. É preciso que as pessoas votem. Está aí 6 minutos. Portanto, em 6 minutos o programa termina e aqueles que tiverem ganho, neste momento já vai-se Lourico de Basto à frente, é aquela que nós falaremos para a semana. E na semana que vem daremos a oportunidade para ser escolhida outra cidade. As pessoas que votem e que digam o que querem, e nós aqui estamos para agradar a todos. Se escolherem Estremoz, pois é Estremoz que nós falamos. Se for outra cidade, pois outra cidade será. Não é assim, Ricardo? É. Podíamos também deixar um apelo, talvez um apelo, às pessoas que votam dessa cidade, que se por acaso quiserem nos informar de alguma tradição ou de alguma coisa dessa mesma cidade, também podem fazer, ou não? Sim, que podem. O mais difícil vai ser arranjar alguém do outro lado da linha para falar connosco e dizer-nos o que é. Exatamente. Dessas pessoas que estão a votar, que suponho eu que devem ser dessa dita cidade, ou vila. Não sei. Que nos ajudem a ver se conseguem encontrar uma pessoa. Eva Maria Cabaz também diz que é Lourico de Basto. Quem? 7. Eva. 7. Sim, obrigado, Eva. É a minha mulher. Eu sei que és a mulher, mas não podemos dizê-lo. Eu disse, já está dito. Está bem, pronto, fez bem. Um beijinho para a Eva. Pois isto está quase a terminar. O programa hoje, agora o programa começa a ser curto em relação ao tempo e o tempo começa a ser pouco em relação àquilo que a gente tem que falar. Porque agora íamos falar um bocadinho também da nossa associação, da nossa vivência aqui, do imenso trabalho que temos, das necessidades que temos e da participação. Já a semana passada, há 2 semanas, eu disse que era necessário arranjarmos publicidade para o nosso programa de televisão. Está um bocadinho difícil arranjar a publicidade, porque de facto é um pouco mais cara se for publicidade no jornal, mas creio que valeria a pena porque isto é visto por centenas de pessoas. Não só aqui em Maiorca, como na Europa, na América, e podia trazer algum benefício em termos de férias, em termos de quando as pessoas viessem aqui, os portugueses viessem a Maiorca, poderem visitar os nossos anunciantes. Bom, mas isso já veremos com o tempo, a ver se conseguimos salvar essa coisa. Mas a nossa associação vai andando devagarinho a caminho do nosso 5º aniversário.
Já temos há quase 5 anos, faltam 3 meses. 5 anos já é algo, já é alguma coisa. Já passou da papilha para comer bacalhau. Exato. E a festa que você disse aqui é no dia 28 de março. Dia 28 de março. As pessoas só têm que... Março, não, desculpa, abril. Abril. 28 de abril. 28 de abril. As pessoas só têm que entrar no site da associação, inscrever-se, fazer sócios e aparecer nessa dita festa, com muito gosto. E nós estaríamos ali para falar, esclarecer dúvidas, pôr alguns pontos nos is que faltam ou que possam eventualmente faltar, e as pessoas chegarem, comerem, divertirem-se, falarem e no fim de tudo isso ir para casa com mais um amigo, mais amizades feitas, porque no fundo há aqui muita gente que vive aqui, tem o seu conhecimento, mas não se encontram, não sabem de quem são, e isso seria ótimo para a nossa comunidade, acho eu. É claro que sim. Como eu tenho dito, muitas vezes, quanto mais sócios tiver a associação, mais poder de intervenção tem ela junto aos organismos oficiais. Porque se é uma pessoa só, empatam, se é uma associação com alguma força de sócios, tem outras maneiras de atuar com as pessoas, que não seja uma pessoa só. Por isso eu tenho dito muitas vezes que era bom que a nossa associação congregasse todos os portugueses que vivem em Maiorca, porque, enfim, nós, como povo lusitano, era esse o meu grande desejo. Mas há sempre aqueles que são detratores, há outros que não querem, há outros que preferem andar sozinhos do que em companhia de outros compatriotas. Às vezes mais vale sozinho que mal acompanhado, isso é verdade, mas a associação, creio que são todas pessoas sérias e nobres. Também somos humildes, sabemos retificar os nossos erros, mas necessitávamos nos juntar mais com pessoas para defender aquilo que nós queremos, que é a nossa cultura, a nossa gastronomia, riquíssima, como em nenhuma outra parte do mundo é, as nossas tradições. Isso era o fundamental que eu gostaria que fosse. E toda esta direção que está em exercício agora na Casa Portuguesa, todos nós comungamos mais ou menos a mesma ideia. É evidente que cada um tem a sua ideia, mas, no geral, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Portanto, meus amigos, obrigado pela vossa presença e por nos estarem a ouvir. Florico de Basto ganhou por 6-3 e desejo uma boa semana e até para a semana cá estamos, desta vez com o Florico de Basto. Obrigado e boa tarde. Adeus, um abraço e boa continuação de boa tarde. Teu olhar me arrepia, me envolve, inebria. Sou tua. Teu olhar me abraça, penetra minha alma, desnuda. Se me olhas, me perturbas, estremeço, me torturas. A razão me abandona, sensatez evapora.
tua boca me procura, tuas mãos me exploram, teu vigor me domina, me querendo, me amando, teu olhar me seduz, escraviza e conduz como um imã. Se me olhas, me perturbas, estremeço, me torturas, a razão me abandona, sensatez evapora, tua boca me procura, tuas mãos me exploram, teu vigor me domina, me querendo, me amando, teu olhar me seduz, escraviza e conduz como um imã, escraviza e conduz. A bossa